A palavra de Deus para o nosso coração está no Salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. E nesse salmo está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Meu querido, você que nos acompanha sempre, a palavra de Deus trazida nesse salmo pelo salmista Davi revela o caráter de Deus como sendo o nosso pastor, o pastor da nossa alma, aquele que cuida de nós. Essa é uma figura de linguagem usada nas Escrituras, em vários profetas, e também está muito presente no Novo Testamento e nas palavras do Senhor Jesus, quando ele mesmo se apresenta para o seu povo dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. De maneira que essa figura tão conhecida nos dias tanto do salmista quanto na época dos profetas e nos dias de Jesus, do pastor guiando o seu rebanho, cuidando do seu rebanho, que o próprio Jesus vai tomar essa figura de linguagem e vai se identificar com esse pastor que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas. O salmista Davi, ele mesmo tinha sido um pastor de ovelhas e tido essa experiência de cuidar de um rebanho, e por muitas vezes enfrentar os ataques dos lobos devoradores. E como é importante para um rebanho ter um pastor que defenda esse rebanho. E nessa visão bíblica aqui, o salmista vai nos dizendo que esse bom pastor, ele está se referindo ao próprio Deus, é o Deus que cuida das suas necessidades, é o Deus que lhe leva para os lugares seguros, que providencia o alimento, que providencia a água, leva para as águas, junto das águas de descanso, que refrigera a sua alma. Veja que o salmista que sai dos cuidados meramente do alimento físico, da água de beber, mas ele também considera aquilo que é essencial para o espírito, porque nós somos constituídos assim. Não somos apenas um corpo, temos um corpo e um espírito, ou um corpo e uma alma. E o salmista destaca essa dimensão espiritual que somos nós, que nós temos, que está presente na nossa constituição. E ele diz que o Senhor também traz calma para essa alma, livramento para as angústias, para as doenças da alma, do coração. De maneira que ele usa uma expressão muito bonita aqui, que é o Senhor que refrigera a alma, que cuida bem dela, que trata com as necessidades da nossa alma. O salmista também diz que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, por causa do seu próprio nome. Mas eu quero destacar aquilo que está aqui no versículo de número 4. Creio que essa mensagem é muito importante para todos nós. O salmista, que passou por tantas lutas, por tantas provações, por dificuldades, que enfrentou inimigos físicos e espirituais, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Essa expressão é muito importante para nós, porque se tem algo que gera medo, angústia, incerteza no coração das pessoas, é exatamente o medo da morte. Esse é um problema que todo ser humano precisa lidar com ele de alguma maneira. E as pessoas geralmente nem gostam de tratar desse assunto, de falar desse assunto. Só em falar em morrer, as pessoas já temem. Mas qual é o melhor remédio contra a morte? Qual é o melhor antídoto contra a morte? A palavra do Senhor nos mostra o caminho, nos aponta a direção certa. O salmista começa dizendo que o fato de ele não temer o vale da morte, o vale sombrio, a noite escura da alma,
a dor, a angústia, a proximidade da morte, é a presença, a companhia, a certeza de que o Senhor está com ele. Então, creio que esse é o primeiro antídoto contra o medo da morte. A companhia, a presença do Senhor Jesus. Sabermos que o Senhor está presente, que não há nada, absolutamente nada que fuja o seu controle, que Ele não conheça, que Ele não saiba, que Ele não possa modificar. Não há nenhum cenário que Ele não possa interferir. Então, o que dá segurança, calmaria ao coração do salmista é saber da presença do Senhor com ele, porque o Senhor está comigo. Essa expressão de um Deus que é muito pessoal, de um Deus que é presente e que trata diretamente conosco, é que nos dá certeza, confiança, esperança para além dessa vida. E isso nos ajuda a lidarmos com essa realidade dura, que é a realidade da morte. Então, nós precisamos encarar isso com muita serenidade e até com muita tranquilidade em nosso coração, por sabermos que nós temos um Deus presente, que nunca nos abandona, nem mesmo nessa hora difícil, nessa hora da morte. Nas palavras do Senhor Jesus, falando para uma família enlutada: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A esperança bendita que Jesus traz para o nosso coração é uma esperança eterna, para além dessa vida. Mesmo morrendo fisicamente, nós ressuscitaremos, e para uma vida que não mais terá fim, que a Bíblia descreve como sendo vida eterna. Então, aqui nós encontramos nessas palavras confortadoras do Senhor Jesus a certeza da companhia do Senhor Jesus conosco, mas a certeza também da mudança que Ele faz, ou da transformação que Ele faz do estado de morte para a vida. Quem crê no Senhor Jesus, mesmo morrendo, viverá, e viverá eternamente. Não tem nenhum outro mecanismo, meio, saída, solução para a morte, senão o próprio Senhor Jesus. É a presença dele que nos faz atravessar esse vale seguros, que não estamos sozinhos e que estaremos indo para a sua companhia definitiva. Se nós quisermos lidar com o medo da morte, com a incerteza do futuro, a insegurança do futuro, precisamos depositar a nossa confiança, a nossa alma nas mãos do Senhor Jesus. Voltando às palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É essa certeza do Jesus que está conosco. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o remédio definitivo para a morte, que é uma vida eterna. Passaremos por essa morte física, mas não morreremos eternamente, porque nós cremos no Jesus que é a ressurreição e a vida. O desejo do meu coração é que você, meu querido ouvinte, que está passando por lutas, tribulações, sofrimento, ou mesmo passando pelo luto, ou quem sabe passando pelo vale da sombra da morte, encontre nas palavras do salmista, nas palavras do Senhor Jesus, conforto, consolo, esperança eterna, esperança para a sua alma. O Senhor Jesus te abençoe. Amém.